Tudo bem. Eu quero começar essa nossa conversa aqui sobre essa decisão do STF em relação à imprensa, doutor Pedro Serrano, que na verdade é uma questão de cobrar que a imprensa apure os fatos antes da publicação. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre o que tu acha dessa decisão do STF, porque a imprensa, a mídia hegemônica tem tido um esperneio em relação a essa decisão. E no primeiro momento foi mal noticiado mesmo, né? Eu mesmo caí na esparrela, a gente fica confiando em notícia, né? E saiu uma notícia como se fosse uma decisão de que o órgão de imprensa responderia por entrevistas feitas junto com o entrevistado, quando houvesse a ofensa à honra de alguém e quando, vamos dizer, grosso modo, o órgão de imprensa deixasse de investigar aquilo que é falado. Eu falei, não, isso é abusivo por causa da natureza da entrevista. A entrevista não é uma reportagem. Ela é a declaração de um cidadão em que o jornal retrata o ponto de vista daquele cidadão ou a notícia dada por aquele cidadão, nomeando ele, né, dando nome aos bois, tornando claro qual a identidade dele, né? E onde não é razoável você pedir que o órgão noticioso investigue, ele não é Estado, né? Ele não é... Agora, parece que não foi esse o caso. O caso foi de uma situação muito mais grave em que o órgão de imprensa tinha absoluta ciência de que as informações prestadas pelo entrevistado eram falsas e visavam atingir mesmo a honra de uma pessoa. Ou seja, é o meu ponto de vista. Eu acho que o órgão de imprensa deve responder em entrevistas junto com o entrevistado. Responder, eu falo no sentido de ser responsabilizado juridicamente junto com o entrevistado, quando o órgão de imprensa tiver dolo, ou seja, desejo de ciência de que a informação é falsa e visa atingir a honra de alguém e usar só a forma da entrevista, mas com a finalidade, na realidade, de produzir uma notícia detrimentosa a alguém, né? Então, esse tipo de comportamento doloso tem que ser sancionado mesmo. O órgão de imprensa não pode saber que o sujeito está dando uma entrevista com informações falsas que ofendem a dignidade ou a honra de alguém e veicular essa entrevista. Isso... Agora, o que eu achei meio ruim na adesão da STF, não é que ela está totalmente equivocada, mas meio ruim, ela usa conceitos e veja, essa adesão da STF, eu não estou falando do caso específico. O caso específico foi bem resolvido. O problema é que essa decisão ela foi atribuída a ela repercussão geral, ou seja, se aplica em relação a todas, como uma jurisprudência dominante que estabelece precedente em todos os casos semelhantes no país. E essa decisão usa como fundamento alguns conceitos que eu acho que não são tão adequados, sabe? Culpa grave. Culpa grave é algo muito abstrato, algo muito vago, né? Tem uma grande vaguidade de sentido. Imagine você quando o juiz de primeiro grau lá, na cidade de não sei onde, for aplicar esse conceito. Ele pode considerar culpa grave, vamos dizer, comportamentos que não são, né, nada graves, né? Então, ou seja, acabar responsabilizando e intimidando órgãos de jornais de divulgarem entrevistas. Muitas das grandes notícias que nós tivemos no Brasil, dos grandes fatos jornalísticos que nós tivemos no Brasil, na história do jornalismo brasileiro, se iniciaram com entrevistas de pessoas denunciando fatos, né? É importante que a imprensa tenha a prerrogativa de divulgar esse tipo de entrevista, porque isso é essencial para a democracia. A função primária da imprensa na democracia, da mídia em geral, é crítica ao Estado, ao poder financeiro, ao poder econômico, ao poder político, né? Então, eu não gostei, para ser franco, na adesão da STF, desses conceitos um tanto quanto vagos,
que, pelo fato de repercutirem na jurisprudência, podem acabar intimidando indevidamente órgãos de imprensa de veicular entrevistas. A atividade jornalística, ela, na nossa jurisprudência, eu falo que ela é maltratada. Maltratada em que sentido? Não há um estudo técnico, jurídico, ainda profundo, que tenha influenciado a jurisprudência, que discrimine entre, na realidade, as várias atividades jornalísticas, que, a meu ver, elas têm regime jurídico de responsabilidade diferenciado entre elas. É diferente você cobrar a responsabilidade quanto à verdade dos fatos de uma reportagem em que o jornalista tem tempo de investigar, tem tempo de realizar e que o jornal assume em nome pessoal aquela matéria. Isso é uma situação onde realmente aí situações culposas o órgão de imprensa tem que ser responsabilizado. Culposa no direito quer dizer o ato que tenha sido produzido com imperícia, negligência ou imprudência. Então, não é apenas aquela situação do dolo, ou seja, de querer produzir o resultado negativo para o outro. Quando você age com imperícia, negligência ou imprudência e ocasiona dano a alguém, você tem que responder. Então, na reportagem tem que ser assim: atos dolosos e atos culposos, ou vamos dizer, reportagens dolosas ou reportagens culposas que impliquem dano a alguém, o órgão de imprensa tem que responder em comum. Mas entrevistas, artigos, não. Aí eu acho que só quando houver dolo do órgão de imprensa, ou seja, quando a intenção dele não for trazer uma informação opinativa de alguém através de uma entrevista, a intenção dele for usar da forma entrevista para atingir a honra de alguém. Ou seja, ele sabe que a informação do entrevistado é falso e divulga mesmo assim com a finalidade de atingir a honra, a dignidade de alguém. E por razões aí, pode ser ideológicas, pode ser quais as razões particularistas que forem. Então, eu acho que a adesão do Supremo deveria circunscrever a responsabilidade do órgão de imprensa ao dolo, ou seja, quando o órgão de imprensa veicule a entrevista sabendo que aquele sujeito está mentindo para atingir a honra de alguém, só nessa hipótese. Que era a hipótese do caso concreto que foi tratado. A hipótese do caso concreto que foi tratado, eu vi que era isso mesmo, né? Agora, o problema é que os termos que o Supremo usou nos fundamentos, vamos ler a decisão depois para ter mais certeza, mas os termos aparentes, pelo que a gente vê da fala dos ministros, são termos, me parecem um pouco vagos, eu não gostei muito disso, né? Então, essa que é a minha opinião. Acho que não acho, a gente tem que tomar cuidado com a liberdade de imprensa no Brasil. A gente está num momento em que nós temos que tomar cuidado com isso. Nós acabamos de ter um momento em que veículos de imprensa foram usados para atacar e destruir a democracia teve que se defender deles, mas nós não podemos exagerar nisso, temos que ir com calma, porque senão nós liquidamos com a democracia a título de defendê-la. Temos que ir com calma, a liberdade de imprensa é um valor fundamental, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa são valores fundamentais e princípios fundamentais da democracia constitucional. Nós temos que saber respeitá-los e, na dúvida, deixar fazer. Se há dúvida se uma determinada conduta está protegida ou não por um direito de livre expressão, deve-se entender que está protegida. Então, não pode haver dúvida quando você responsabiliza alguém pela expressão do seu pensamento, não pode haver dúvida que ele foi além do direito dele. Está claro assim? Acho que é isso.